O Inter não tá jogando nada, o Inter não tá na zona do rebaixamento por um detalhe. Mas aí tu diz assim, mas vai jogar. O Inter não jogou bem nem a Libertadores. César, mas assim, o Inter terminou em primeiro na Libertadores. César, o Inter terminou em primeiro na Libertadores. Tu não acha que é mais difícil pro Inter se os titulares ficarem de fora, lesionados, e o Flamengo reforçar ainda mais? Não acha que é? Eu sei, só que claro o Flamengo se reforçar... Mas a gente não tá dizendo nada em contrário. O Inter pode tentar reforçar o que quiser, que vai ser menor. Fala, nação. Mais um videozinho aqui hoje. Lembrando que os créditos do vídeo vai estar aqui na descrição do canal, tá bom? Vamos pro vídeo. O Inter é que se ele passa por Flamengo e Inter, ele pega depois ou Cerro e Estudiantes. Isso. E aí na outra ponta até a final é Fortaleza, Vélez, Penharol ou Racing. O Racing é um bom time, campeão da Sul-Americana, tem o mesmo treinador. Mas assim, é quase que na vida do Inter, né, uma final nas oitavas. Mas é que porque os outros times depois, bom, né, eles não são melhores flagrantemente do que o Inter, como é o Flamengo. Um lado bom, entre aspas, Léo, é que ali, ó, ficou tudo pro outro lado. São Paulo, Botafogo, River Plate, Palmeiras, todos os outros grandes times ficaram pro outro lado. Eu digo que a final do Inter é Flamengo. Se o Inter passar pelo Flamengo, ele tem boas chances até de conseguir a final. Hoje, Matheus Cunha, Wesley, João Vitor, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Isso é o banco, né? Vinha, ou Vinha, tá? Ou Vinha. Eric, Pulgar, Matheus Gonçalves, Wallace Ian, Michael, Pedro e Juninho. E não estão aqui o De La Cruz. Não está o De La Cruz, que está machucado. E tem um outro problema. E o Jorginho, que ainda não estreou. Que é a janela. Né? Na janela, o que acontece normalmente é o Inter, o Grêmio, mas o Inter se desfalcar, porque tem de vender, e o Flamengo, se aperta, lesiona alguém, vai lá e pega 50, 100 milhões e contrata. Além disso, o Inter tem muitos jogadores lesionados, muitos, ele vai ter de recuperar todos. Recuperar tempo para recuperar. O Bernabé não. Vamos ver o Bertoncello que está aqui. O Bernabé em 3 meses, né? Vamos ver o Bertoncello que está aqui para informar. Tá? Porque se o Inter passa pelo Flamengo, qual é a data? 13 de agosto. 13 de agosto a ida no Maracanã, 20 de agosto a volta no Beira-Rio. Muito bem. Passando... Pega Cerro Porteño ou Estudiantes. Passando... Nesse mesmo lado estão Fortaleza contra o Vélez, quem passar enfrenta Penharol ou Racing. E aí pode aparecer no caminho do Inter na semifinal. 20 de agosto. Do outro lado ficou São Paulo contra o Nacional de Medellín. Quem passar pega o vencedor de Botafogo e LDU. Neste mesmo lado, o Palmeiras, que foi 100%, Palmeiras pega o Universitário do Peru. Se passar, enfrenta River Plate ou Libertad. Se passar, o Palmeiras passou pelo Universitário do Peru. Para com os próximos. Não sei, né, Pedro? O Flamengo ia passar pelo Olímpia e não passou, ia passar pelo Penharol e não passou. O mata-mata ele te permite. Permite, mas é difícil. Tá. Tem que sair vivo do Maracanã. Vamos lá. Tem que sair vivo do Maracanã. Tem que sair vivo do Maracanã. O ponto é que o Inter vai ter um desafio que é o da janela. O Flamengo, por exemplo, ele deve vender o Wesley, que está indo para a seleção, é um cara que já está num processo adiantado de maturidade e é o momento dele, ele acha que realmente ir para a Europa. Né? Já vendido. Alcaraz. O Everton assumiu a compra do Alcaraz, né? Exato. Então assim, o Alcaraz já tinha saído. Assim, o Wesley é um cara que pode sair. Mas se o Flamengo vende o Wesley, ele vai na janela e busca um outro lateral. O Inter, para buscar um lateral direito, ele foi no cara de 32 anos, 31 anos, que está encerrando o contrato com o Cerro. Essa desigualdade. Foi no Ramon. O lateral esquerdo é o Ramon. E assim, o Inter vai precisar contratar um lateral esquerdo porque o Bernabé volta na segunda quinzena de setembro. Tudo dando certo. Na semana farroupilha. Se o Inter avançar para as quartas de final, o Bernabé pode estar no jogo das quartas, que vamos é 17. Única esperança. Vamos levar ele para conhecer. 17 de setembro e 24 de setembro. Vamos levar o Bernabé para conhecer o acampamento farroupilha. E para ouvir o teu show. Mas vai ser um lateral garipado. Não vai ser como o Flamengo, que pode chegar lá e gastar muito dinheiro e diminuir a margem de erro para contratar um jogador. Tem que saber o que o Internacional vai perder. Entendeu? O Internacional não tem reservas. Ontem, já quando mudou o Fernando, já caiu, o time meio de campo já caiu, já tomou uma roda do Fluminense no primeiro tempo. Tem que ver quem é os que o Internacional vai perder. Não é o que vai buscar. O que vai buscar, de repente, acerta um tiro no mosquito, entendeu? A chance, agora, é muito complicado. O lateral esquerdo, coitadinho, eu vi jogar ontem. Esse rapaz é muito cedo, sei. Mas se continuar jogando o que ele está jogando, ele vai terminar na biblioteca do Beira-Rio. Mas com essa... vem janela, sai. Gente, não é isso. Né? Claro que é, tia. Não é, o problema do... Mas se reforça. O Inter não tá jogando nada, o Inter não tá na zona do rebaixamento por um detalhe. Aí tu diz assim, mas vai jogar. O Inter não jogou bem nem a Libertadores. César, mas assim, o Inter terminou em primeiro na Libertadores. César, o Inter terminou em primeiro na Libertadores. Tu não acha que é mais difícil pro Inter se
os titulares ficarem de fora, lesionados, e o Flamengo reforçar ainda mais? Não acha que é? Eu sei, só que claro o Flamengo se reforçar... Mas a gente não está dizendo nada em contrário. O Inter pode tentar reforçar o que quiser, que vai ser menor. O que dá a chance... Mas tá concordando com todo mundo. O Pedro, né, o comentário do Pedro foi muito feliz. O Inter do jogo com o Inter do jogo com o Bahia, o Inter do jogo com o Nacional... Esse pode ser. Vocês não estão... O Inter do jogo com o Flamengo, galera. Mas ele é inferior ao Flamengo. 6-1 Flamengo, o ano vencendo, né? Inter e Flamengo. Vocês não estão cogitando... Vocês não estão cogitando o Inter campeão da Copa do Brasil e da Libertadores? Não, os dois não tem como, Guerra. Não. Eu não tô cogitando, Guerra, tu tem razão. Eu tô cogitando só uma das duas. E acho que... E aí depois embalar pro Mundial, né? Porque vai dar mais tempo no Mundial. Não só eu sou atrevido. Não é das duas, nem de nenhum, e tem dinheiro pra jogar. E aí o D'Alessandro vai lá no vestiário, motivador, e vamos lá, vamos ganhar, porque temos que ganhar. Temos que ganhar. Mas, Pedro, você não pulou da barca. O Inter pode... Aí vai perder motivado. A chance do Inter avançar nessas competições contra qualquer um desses times aí, o Estudiantes, o Racing, o Vélez, qualquer um desses times, a chance, sabe qual é? É igual. O Inter não é melhor que esses times. O Flamengo é muito melhor do que o Inter. Não vou discutir, acho que todo mundo concorda. Os outros são iguais. Mas é César. O Flamengo, mas com base no quê? Flamengo, eu só quero que vocês me digam assim. O Inter, ontem eu ouvi teu comentário, já me irritei contigo ontem na jornada. Quem está falando com quem? O Léo Oliveira. Tá. Que disse o seguinte, que o Inter joga com a corda esticada e quando não se dedica... Não! O Inter foi dominado pelo Fluminense porque o Fluminense é melhor do que o Inter. Não. Melhor, joga esse mais time do que o Inter. Mas é que assim, tu tá concordando com a gente, mas... Tô discordando de ti. Tá, mas tudo bem. Eu já tô acostumado. A gente vive assim as turras. A questão toda é que esse time do Inter, quando demandado, ele entrega. Quando ele vai pro padrão, ele entrega. Aí ele joga a 120%. Mas tu não consegue jogar com esse time, eu acho que nenhum time, mas esse time particularmente, com a média de idade que tem nas 3 peças do meio campo, que são os caras que são os principais referências técnicas, tu não consegue jogar 120% na quarta e no domingo. E assim, instintivamente, não é que eles escolham o jogo. É que quando eles dão tudo contra o Bahia e precisava dar tudo contra o Bahia jogar 120, no domingo eles estão no bagaço. E não conseguem entregar. E isso faz com que... O Inter tem... Fluminense jogou quinta. César, o Inter... A gente está concordando, na verdade. O Inter tem hoje 11, talvez 13 jogadores. Com boa vontade, 13. O Flamengo... Esse time que eu dei aqui é o reserva do Flamengo. O Flamengo tem 20. Que se ele trocar o Wesley pelo Varela, é o lateral da seleção brasileira pelo da seleção uruguaia. E o Flamengo, galera? E o Flamengo? Primeira coisa, o Inter deu um erro no sorteio hoje, Bertoncello? Não. O Inter pegou um primeiro de um grupo? Não, pegou o segundo. O grupo do Flamengo era difícil? Tátira, Central Córdoba e a LDU. Ou seja, o Flamengo não consegue jogar bem todas as partidas, né? Não. Porque ele cansou, né? Tem uns caras que cansam lá, né? Só tô te dando informação. Mas no Brasileirão é não líder. Tá me dando líder, claro que é líder, porque ele tem grupo para ser líder. Esse é o problema. Né? Mas hoje então o Inter, eu quero só informar que o Inter não pegou um outro primeiro colocado que avassalou em seu grupo. O Flamengo teve que ter 2 vitórias nos 2 últimos jogos. Aliás, no último jogo contra o Deportivo Tátira, acha um gol e sai vaiado. Porque ele é bilionário, porque ele tem 745 jogadores. Isso aí. E no confronto Inter e Palmeiras, Inter e Flamengo valendo, foi 7-1 Flamengo, Bertoncello? Foi 1-1. Foi 1-1, onde foi o jogo? No Maracanã. Ok, tá entendendo? Tu tá cuspindo na história do teu clube, que nunca ganhou uma competição Copa sendo melhor que os outros. Não. Tirando aquela de 2017 que só pegou naba. Só naba no caminho. O Grêmio né? Um monte de naba no caminho. O Grêmio quando ganha é só naba, o Inter quando ganha... Não, em 2010... Não, ao contrário. Em 2017 era só naba. E Kik, Lanús, Botafogo, não tinha ganho nem Campo de Botão, era só naba. Godoy Cruz, um monte de coisa ruim. Tu sabe disso? As outras competições, o Grêmio ganhava dos melhores times do Brasil e da América. E não era o favorito. Se eu não confiar na loucura, eu tô fora do Sala. Mas tu tem tô fora do Sala. É óbvio. Mas o Potter é imbecil. Óbvio que eu sei que o Flamengo é melhor. Tu tem que confiar na loucura, só não precisa exagerar. Eu não tô exagerando. Tu quer que eu faça o quê? Eu não vou continuar gritando sim. Não grita. Eu vou continuar gritando. Não, mas já que é um programa então não vai ter um futebol. Vamos falar de política, que é uma coisa mais leve, religião, que ninguém discute. Não, religião. Pelo amor de Deus, não dá briga, religião. Pelo amor de Deus, esse grupo vai jogar quando tá pressionado. Ele vai estar descansado. O Flamengo vai estar focado no Mundial de Clubes.
Vai voltar no Mundial de Clubes, não sei como é que vai ser. Daqui a pouco faz um baita Mundial de Clubes, volta triste. Os 300 caras até chegar lá. Sim. O Arrascaeta não joga a primeira partida, que é disparado o melhor jogador do Flamengo, e ainda o Arrascaeta salvou o semestre do Flamengo. Senão o Arrascaeta, o Flamengo não tá classificado na Libertadores. Não, e tem o Rossi no último lance, né? Então tem que torcer, na tua lógica, tem que torcer pro Flamengo ir adiante no Mundial de Clubes. O Flamengo tem que jogar a final de clubes. Mas o Alepá, ser campeão mundial. Eu tô quase comprando passagem, paga a RBS, obviamente, pra acompanhar o Flamengo no Mundial de Clubes. O Flamengo tem que jogar a final de clubes, tem que acreditar que ele tá naquele mundo lá. Potter, pra corroborar o que tu disse, a Copa, ela permite isso. O Inter pegou em 2023 o River Plate, que era naquele momento o bicho do papão, que tinha se reforçado, o De Michelis ganhou um monte de jogador, o River tava forte, o estádio com 80 mil, e o Inter eliminou 85. o River. Eliminou o River. Fez um jogo lá de resistência, né? Sai na frente, sai inclusive. Na frente, né? com um gol toma do Ener Valencia. Toma 2-1, e aí resiste, o Rocher tem uma atuação espetacular, e o Inter elimina o River aqui nos pênaltis, batendo 20 pênaltis.